Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde nessa manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Eu sou o evangelista Eide Domingos, faço parte da Igreja Batista Maranata e eu convido você para ficar até o final desse vídeo, porque nós estamos aí numa série de mensagens na viração do dia. Aproveitando o ensejo, peço a você que se inscreva aí no meu canal. Vamos subir aí o número aí de inscritos nesse canal. Ativa o sininho e dá um like. Vai lá nos comentários, faça um comentário sobre essa aula depois que você assistir essa aula. Se for necessário uma sugestão, dê uma sugestão também de tema para que possamos ficar mais dinâmico aí no YouTube, tá certo? Hoje nós vamos falar a quinta mensagem na viração do dia sobre a obediência na viração do dia. É necessário uma obediência na viração do dia? Sim, se você está tendo um relacionamento com Deus, então é necessário ter aí uma obediência em relação à viração do dia e também na viração do dia. Porque como nós estamos falando aí, com certeza quando você tiver um encontro com Deus aí na oração, na leitura da palavra, na consagração, no jejum, ou seja, um culto, ou talvez, como eu sempre estou falando aí, você está vindo aí no seu veículo, no transporte público, você está voltando do seu trabalho ou indo para o trabalho, você pode, aonde você está, ou no percurso da onde você quer chegar, você pode ter sim um encontro com Deus na viração do dia. Lembrando que quando nós falamos de viração do dia, nós estamos falando pelo menos de duas coisas. Não estamos falando aqui simplesmente de um horário específico. A viração do dia para você talvez pode ser em um horário totalmente diferente do específico viração do dia, que seria das 17h30 até as 18h01, por exemplo. Talvez você pode ter essa viração do dia à meia-noite, você pode ter essa viração do dia às 10 da noite. Vai depender do quê? Do encontro que você vai ter com Deus. E segunda coisa, que o encontro com Deus é uma viração de chave. É uma chave que vai virar na sua vida, é um momento que vai virar na sua vida. Tá certo? E nós estamos aqui colocando o sentido de essa chave virar a sua vida para um momento melhor e não pior, porque você vai estar tendo um encontro com Deus, tá certo? Então, a obediência na viração do dia, a prontidão para obedecer a Deus. Nós precisamos ter prontidão para obedecer a Deus. Sempre no encontro, Deus vai trazer uma instrução para você. Então, ao trazer essa instrução, você precisa ter prontidão para obedecer essa instrução. Toda instrução ela vai vir condicionada. Todo mandamento ele é condicionado. Por exemplo, honre o seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Então, o mandamento é honra o pai e a mãe. E a condição ela tem a ver também com o cumprimento de uma promessa, né? Porque toda vez que Deus ele dá um mandamento, ele dá uma condição, e essa condição vai vir acompanhada de uma promessa, de um acontecimento. E qual é a promessa e o acontecimento desse mandamento que nós acabamos de falar aqui? É os dias serem prolongados sobre a face da terra. Então é por isso que a gente precisa ter prontidão para obedecer a Deus, para obedecer a voz de Deus, para obedecer o mandamento de Deus. Porque sempre vai haver uma promessa. Sempre aquele mandamento ele tem um alvo. E o alvo é acontecer algo bom na nossa vida. Se nós entendemos isso, tivermos percepção disso todos os dias da nossa vida, a nossa vida vai ser melhor, a nossa vida vai ser mais feliz, a nossa vida vai ter mais paz. Você vai viver menos preocupado com as coisas. Por quê? Porque você tem uma instrução a seguir. E está dentro do seu coração a prontidão para obedecer essa instrução. Sabendo disso,
você tem a certeza, você tem a clareza que há uma promessa a se cumprir por causa do mandamento e por causa da sua prontidão na obediência ao mandamento, né? Outra coisa é a obediência que gera a bênção. Por que você tem que ter prontidão para obedecer? Porque você precisa entender que a obediência que gera a bênção. Tem um versículo na Bíblia que está escrito assim: se tão somente ouvir e obedecer a todos os mandamentos que vos tenho dito, todas essas bênçãos te alcançarão e virão sobre ti. Aí lá vai ter uma lista de bênçãos, né? Se eu não estiver enganado, é Deuteronômio 28. Vai ter uma grande lista de grandes bênçãos. Bendito serás ao sair, ao entrar. Bendito será no campo. Bendito será na cidade. Bendito será o fruto do seu ventre. Bendito será a sua lavoura. Bendito será a sua despensa. Bendito serão seus filhos, sua casa. E aí por diante. Tudo será bendito. Sua vida será bendita. Por quê? Porque a obediência, a prontidão ao obedecer e a obediência gera as bênçãos de Deus. Não acabamos de falar que a consequência do cumprimento do mandamento é uma promessa se cumprindo? Então a obediência gera essa promessa. É a obediência que dá gás para essa promessa permanecer até o momento de você ser recompensado. Outra coisa, a obediência é como um ato de fé e confiança. A obediência precisa ser para mim e para você um ato de fé e de confiança. Por quê? Porque ninguém que desconfia, ele consegue ter fé. A Bíblia vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? O próprio texto vai explicar. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele, que existe, é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Galardoador é aquele que recompensa. É a única pessoa que pode dar a você a recompensa por sua fé e por sua obediência em fé. Então é por isso que a obediência precisa ser, na minha vida e na sua vida, um ato de fé e de confiança. Porque na verdade a fé é confiança. A palavra para fé é emuná. E emuná significa confiança. Tá certo? Então, acho que é Hebreus, o texto que eu citei para você lá, foi Hebreus 11:8. Né? Deixa eu ver aqui só para a gente conferir aqui. Hebreus, pela confiança Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu sem saber onde estava indo. Então você vê que a obediência, ela foi um ato de fé na vida de Abraão, porque Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. A Bíblia diz que ele saiu, ele creu em Deus, e isso foi creditado para Abraão como justiça. Então, Deus, o que aconteceu? Deus viu em Abraão o ato de fé pela obediência. Então, você pode fazer muitas coisas na sua vida, muitas coisas mesmo, mas se você não demonstrar por atitude que está confiando naquilo que Deus te falou, não vai adiantar você fazer muitas coisas. É necessário você mostrar através de uma prática que você está confiando naquilo que Deus falou. Foi o que Abraão exatamente fez. O apóstolo Tiago, em sua carta, ele vai dizer que a fé sem obra é morta. O que ele está querendo dizer? Você pode até dizer que tem uma grande fé, mas se você não demonstrar com uma prática ou com uma obra, não vai adiantar. Tem muita gente que fala: eu quero ser rico. Mas o que você está fazendo para ser rico?
Tem muita gente que fala, eu quero emagrecer. Mas o que você está fazendo para emagrecer, por exemplo? Eu quero conquistar muitas coisas, eu quero saber cantar. O que você está fazendo para aprender a cantar? O que você está fazendo para, por exemplo, aprender um instrumento musical? Né? Então as pessoas querem. Querer não é poder. Esse negócio de querer é poder, não. Tem que querer e tem que mostrar que está querendo. Como? Através de uma prática. Beleza? Então a prontidão para obedecer a Deus. Abraão como exemplo, nós damos o exemplo aqui. Abraão é esse exemplo de obediência sem questionamento, né? Obediência também tem aquela coisa. Tem gente que fala, eu sou obediente, mas vive questionando as ordens, né, de Deus. Vive questionando aquilo que Deus falou. E Abraão em nenhum momento questiona, né? O caminho de obediência traz recompensa. Deuteronômio, eu falei para você o texto de Deuteronômio, né? Se tão somente ouvir e obedecer, todas essas bênçãos te alcançarão. E por último, Jesus como o maior exemplo de obediência. Jesus como o maior exemplo de obediência. Filipenses capítulo 2 é o último texto que eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 2. Nós estamos aí na as mensagens da viração do dia. Filipenses capítulo 2, versículo 8, humilhou-se ainda mais, e quando ele surgiu como ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso. Então Jesus, ele é o maior exemplo de obediência. A obediência dele foi tanta, mas tanta, que ele anulou a própria vida. Ele anulou suas próprias vontades para fazer a vontade de seu Pai. E qual era a vontade de seu Pai? A vontade de seu Pai era que ele morresse na cruz, sacrificando a si mesmo, derramando o seu sangue, né? Derramando a sua vida em favor de muitos. A Bíblia não vai dizer em favor de todos, ela vai dizer em favor de muitos. Quais são esses muitos? São aqueles que viriam a crer. Então, Jesus, ele demonstrou através disso, né? Lá no Getsemane ele orou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim o cálice do sofrimento, mas todavia não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Ou seja, ainda que a sua vontade seja que eu morra, que eu passe por todo esse sofrimento, eu confio na tua vontade e eu me asseguro em sua vontade. Eu me asseguro em cumprir a sua vontade. Então ele é o maior exemplo de obediência. Assim como ele, assim como Abraão, assim como tantas outras pessoas. Eu não preciso ir longe, não preciso pegar os personagens da Bíblia. Você tem pessoas em volta de você. Se você parar para analisar, para meditar apenas um pouquinho, você vai ver que existem pessoas no seu círculo de amizade que são obedientes a Deus, que são obedientes às coisas de Deus e que podem ser tidas como um exemplo de obediência a ser seguido, né? Ninguém segue pessoas que não têm resultado. Siga pessoas que têm resultado, siga pessoas que obedecem, siga pessoas que amam a palavra, que amam a Deus e amam sua palavra, né? E tenha Jesus como o maior exemplo. É isso que você precisa ter. Você pode até pegar o seu amigo e admirá-lo e ter ele como exemplo, mas tenha sempre Jesus como o maior exemplo de obediência. Siga seus passos e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz na sua caminhada, na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Recapitulando, a prontidão para obedecer a Deus. Você precisa ter prontidão para obedecer a Deus. Na viração do dia, no encontro com Deus, você vai perceber isso, você vai gerar isso dentro do seu coração. E outra coisa, a obediência gera bênçãos, né? Todo mandamento ele vem carregado de uma promessa, né? De uma condição. E essa condição, se você
entrar nela, agarrar nela, ela vai gerar bênção. Na confiança dessa condição, vai gerar bênção na sua vida. E terceira coisa é a obediência como um ato de fé e confiança. Então, a maior evidência de que você tem fé e confia em Deus, em sua palavra, é obedecer a instrução que Ele te deu. Nunca se esqueça disso. A obediência à instrução vai ser a maior evidência que você tem fé. Precisa haver uma prática. Sem prática, a fé não aparece. Sem prática, a fé não aparece. Que o Eterno te abençoe e até a próxima mensagem, se o Eterno assim nos der vida e saúde. Amém.